Você costuma destinar parte do seu imposto de renda às entidades assistenciais de Ribeirão Preto? Saiba que agora o doador terá acesso a informações de como esse dinheiro está sendo usado. Isso porque as instituições que cuidam de idosos estão sendo obrigadas a apresentar projetos para receber a verba e ainda prestar contas ao município. Prestes a completar 100 anos, o Lar Padre Euclides de Ribeirão Preto atende hoje 45 idosos. A instituição sobrevive de doações e repasses do governo. Porém, os recursos têm ficado cada vez mais escassos. A esperança agora está no recebimento de uma verba do Fundo Municipal do Idoso. Mas para isso, a entidade foi obrigada a apresentar um projeto à Secretaria de Assistência Social. Nesta proposta, teve que detalhar onde o dinheiro seria empregado. A princípio, a ideia é cobrir os custos com os recursos humanos. Porque hoje o Lar Padre Euclides ele tem uma grande dificuldade para suprir a folha de pagamento, porque a gente tem que manter outras coisas, comida, que muitas não são doadas, e fora medicação, fraldas, por isso que a gente tem a necessidade para a folha de pagamento. A entidade tem uma despesa mensal de R$140 mil, mas o saldo negativo é de R$12 mil por mês. No entanto, a conta nunca fecha no azul, por isso o recebimento dessa verba anual se tornou prioridade para o lar. A instituição tem ainda os custos com medicamentos, material de higiene pessoal, de limpeza e alimentação. São 6 refeições diárias. Por isso, não mediu esforços para angariar o subsídio do fundo, dinheiro arrecadado com a destinação de parte do imposto de renda de empresas e até doações de pessoas físicas. A entidade também tem buscado uma profissionalização na parte de publicidade e marketing das suas atividades. Para isso, inclusive, criamos a campanha Empresas Amiga do Lar, que é justamente no sentido de aproximar esses incentivadores, esses apoiadores à entidade beneficiada. As entidades foram convidadas através de um chamamento público para elaborar os projetos, dizendo onde e como gostariam de utilizar a verba. 7 foram classificadas e, a partir daí, terão que prestar contas ao município. Existe uma comissão de monitoramento e avaliação que monitora durante todo o exercício de vigência, acompanhando e fiscalizando mesmo a destinação do recurso, né, se ele está sendo utilizado de forma como ele foi apresentado na proposta de trabalho. Coordenadora da Comissão do Direito do Idoso da OAB, Rogéria acredita que essa é a forma mais democrática de disponibilizar verbas ao terceiro setor e ainda garante a transparência ao processo e o fim do mau uso do dinheiro público. Não há parcialidade alguma, não há proteção alguma para nenhuma entidade que se diz mais merecedora de mais dinheiro por conta de maior necessidade. Todas precisam de dinheiro. E aí, com essa elaboração de projetos, o Conselho define qual é a que tem maior prioridade e maior necessidade. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Davi Florim está ao vivo e tem mais informações desse assunto, Davi? Puse tudo pela transparência. Aqui ao meu lado está o professor de Finanças Públicas da USP, Gabriel Lochaguin. Gabriel, foi uma decisão acertada essa de exigir que as entidades apresentem projetos detalhando como irão usar os recursos? Boa tarde. Boa tarde. Desde que entidades privadas passaram a atuar em colaboração com o setor público para atender a finalidade de interesse social, surgiram várias preocupações com relação à transparência da transferência de recursos para essas entidades. Algumas modificações mais recentes nesse sentido vieram da lei nacional que disciplina a aplicação de recursos por ONGs, por entidades do terceiro setor. A palavra-chave é transparência, é que todos os atos sejam públicos. Nesse sentido, a decisão de tornar mais objetivo o processo de escolha e tornar mais claro o processo de aplicação dos recursos é não só uma medida desejável do ponto de vista da boa administração, como também é o que determina a Constituição e a legislação a esse respeito. Isso possibilita transparência e fiscalização também por parte de quem doa? Exatamente. A
a construção da transparência na aplicação desses recursos, condicionando a transferência ao cumprimento de alguns objetivos, ao atingimento de alguns resultados, favorece a confiança de que dispõem as organizações não governamentais, entidades assistenciais, junto à sociedade e junto ao poder público. Eu não faria que várias regras de transparência se aplicassem só ao poder público e essas regras também não se aplicassem a outras entidades que aplicam dinheiro que é público, mas que está sendo administrado por entidades particulares. As entidades do terceiro setor reclamam das dificuldades recentes e da burocracia para receber repasses. Este é um caminho sem volta que exige adaptação. Sem dúvida exige alguma adaptação. É preciso que elas se adaptem às regras aplicáveis pelo setor público, mas há aqui uma preocupação legítima que é preciso considerar. É preciso não burocratizar demais a aplicação desses recursos e a fiscalização pelas entidades do terceiro setor. Então, transparência de um lado, sim, mas de outro lado é preciso encontrar equilíbrio nas exigências feitas por entidades privadas que muitas vezes não contam nem com o mesmo número de pessoal disponível para administrar as informações burocráticas que são necessárias. Então é preciso que a administração pública, a Prefeitura Municipal, seja cirúrgica e calcule muito bem quais são as exigências necessárias que vão ser demandadas dessas entidades sem criar requisitos adicionais. Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Ok, Florim.